Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos hoje aqui trazendo mais um estudo bíblico. Hoje estudaremos um pouco sobre o arrebatamento. O que é que a Bíblia ela realmente ensina sobre o arrebatamento? A origem, também iremos hoje aprender um pouco sobre a origem da doutrina do arrebatamento no meio pentecostal. Então, meus queridos, hoje nós iremos tirar aqui algumas dúvidas, pois muitas pessoas acreditam piamente na doutrina de sua igreja sem nunca questionar, mas o que é que as Escrituras têm para nos passar? Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 37. Vamos lá. Mateus 24, 37 diz assim: E como foi nos dias de Noé, perceba, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Preste atenção. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os arrebatou a todos. Preste atenção. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando os dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Vamos lá. Cristo disse bem claro: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O que isso significa? Vamos lá. Noé, ele foi um pregoeiro das Escrituras, não é? E ele sempre foi zombado. Essa zombaria, ela vinha por várias décadas. Noé, ele ficou vários anos construindo a arca, aproximadamente 120 anos. Ele levou, pois ele não tinha as ferramentas que existem hoje para a construção da arca. Ali ele estava construindo tudo manualmente, com o que ele tinha à disposição. Então ele gastou 120 anos de sua vida para construir a arca. E na questão do arrebatamento, as Escrituras falam de arrebatamento? Claro. Claro que falam. E é justamente esse arrebatamento que, por incrível que pareça, a igreja de hoje recusa. Olha como que é o arrebatamento. Em Mateus capítulo 24, versículo 37, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. O que isso significa? Como foi que aconteceu? Se você for parar para continuar a leitura mais um pouquinho, aqui exatamente no versículo 40, no versículo 39, você verá que o dilúvio levou os ímpios, arrebatou os ímpios. Arrebatar
significa, você for agora pegar um dicionário de português, você verá que arrebatar significa nada mais nada menos do que pegar com força. Então, assim, arrebatou, levou a todos. Olha aqui o que é que diz Mateus, capítulo 24, versículo 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando Cristo voltar, ele voltará como um ladrão. Ele vai voltar no momento em que você não espera. E o interessante é que ele diz, como Noé fez, assim será também, iguais aos dias dele. Como assim? As pessoas estão pregando, estão anunciando, estão mostrando que Cristo está prestes a voltar, mas as pessoas hoje não dão mais ouvidos. As pessoas hoje não querem mais saber, só querem somente procurar mestres para si mesmas. Não querem se aproximar de Deus com sinceridade. As pessoas hoje preferem muito mais viver uma religião do que viver um compromisso. As pessoas hoje escolhem muito mais uma religião do que um compromisso. Religião é o câncer que o mundo precisa ser curado. Então, olha que coisa interessante aqui. Versículo 39, 38, ele diz, porquanto, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Até este dia, eles viviam a sua vida normalmente, sem acreditar em Noé e chamando ele de louco. Sabia dessa? Agora, o interessante é que você for parar para ver que no versículo 39, diz que os arrebatados não eram os servos de Cristo. Olha que coisa interessante. Os arrebatados lá no dilúvio, quem foram os arrebatados? Aqueles que não deram ouvidos à voz de Noé. Automaticamente, aqueles que não deram ouvidos à voz de Noé foram arrebatados, foram levados desse mundo. Foram tirados com grande força desse mundo. E a força ali foi a força do dilúvio. Imediatamente, o que isso significa? O que é que Cristo está dizendo? Se ele diz que o arrebatamento seria igual aos dias de Noé, dá a entender o quê? Que os arrebatados não serão os que fazem parte da igreja. Os arrebatados serão aqueles que estão vivendo em pecado, que estão vivendo em desobediência. Mas eles serão arrebatados com que intenção? De prestarem contas de suas ações para Deus. E a prova é tanta que a questão aqui é de prestar contas, que você for parar para ver aqui, ainda sobre essa questão da grande tribulação, né, do arrebatamento, porque algumas pessoas chegam a se levantarem contra certas doutrinas, mas o arrebatamento é uma doutrina bíblica. O que não é bíblico é a origem de alguns ensinamentos que as igrejas têm. Quer um exemplo? Um exemplo de que a igreja cristã seria arrebatada para ir morar no céu. Por incrível que pareça, isso não existe. Ninguém vai morar no céu. E o próprio Jesus deixa isso bem claro em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O céu não é terra. Espera aí. Uma vez que aprendemos sobre o arrebatamento, dentro das palavras do próprio Cristo, vamos entender que esse arrebatamento, o que Cristo tem para ensinar, é o arrebatamento onde os ímpios serão arrebatados e os justos ficarão na terra. Mas agora então, onde foi que apareceu a origem? Como foi que surgiu
a doutrina de que a igreja seria arrebatada. Quer saber como? Na verdade, no ano de 1830, surge a doutrina do arrebatamento, do pré-tribulacionismo. O que é esse pré-tribulacionismo? A ideia é pré, vem antes, tribulacionismo, tribulação, sofrimento. Logo, o arrebatamento pré-tribulacionista, ele vem para tirar a igreja antes da grande tribulação. Então, o arrebatamento pré-tribulacionista, ele surgiu em 1830, com uma mulher que tem por nome Margaret MacDonald. Ela era uma jovem de simplesmente 15 anos de idade nesse período. E então ela nunca estudou teologia, nunca pegou a Bíblia para examinar, nunca aprendeu como se devia, e ela era católica. O interessante é que ela era católica. Ela era católica apostólica, certo? Ela era de uma seita irvingita, se não me falhar a memória, acho que na Alemanha. Não sei exatamente o local, mas ela fazia parte de uma seita irvingita do catolicismo. Quando ela entrou nessa situação, nesse ensinamento, o que aconteceu? Aconteceu, na verdade, que houve um homem por nome John Nelson Darby, que ele ouvia os ensinamentos de Margaret MacDonald, né? E esse homem, ele tinha pouco mais de 40 anos. Ele ouvia os ensinamentos de Margaret e não sabia, como eu posso dizer, não dava ouvidos a tudo que ela falava, né? Até porque era uma jovem, mas a fama dela percorreu toda a cidade. E a sua família começa a ficar, por assim dizer, orgulhosa por ela. Por quê? A família de Margaret MacDonald imediatamente começa a sentir esse orgulho, porque eles acreditavam que a ela tinha sido revelado algo que a ninguém, até aquela data, tinha sido revelado. Então elas pensavam que Margaret MacDonald, a sua família, né, pensava que essa Margaret MacDonald, ela era uma privilegiada. E então sentiu orgulho. Aí o cara que Margaret MacDonald ensinava para o arrebatamento, em 1830, ela ensinava o seguinte, que todos os cristãos seriam arrebatados. Ok? Todos os cristãos, todos os que servissem a Cristo, seriam arrebatados e tirados da terra para irem morar no céu. Essa foi a origem do ensinamento do pré-tribulacionismo, da doutrina do arrebatamento, aceito pelas Assembleias de Deus e pelas igrejas pentecostais que você possa conhecer. Igrejas neopentecostais, algumas igrejas tradicionais, ok? Tem ainda também outras igrejas, se você for parar para conhecer ainda, vai aceitar essa história do pré-tribulacionismo, ou seja, essa doutrina do pré-tribulacionismo nada mais é do que um ensinamento que não teve nada a ver com os apóstolos. Esse ensinamento ele tem menos de 200 anos de existência. Já a doutrina apostólica, ela surgiu com o ensino dos apóstolos, inclusive em suas cartas. É isso que nós vemos nas cartas do apóstolo Paulo e nas cartas dos outros apóstolos, como Pedro, Tiago e João. Então, o arrebatamento pré-tribulacionista não é algo bíblico, por incrível que pareça. As pessoas tentam arranjar como eu posso dizer, uma ligação entre o arrebatamento pré-tribulacionista, entre o pré-tribulacionismo e a Bíblia, mas a verdade é que Cristo falou diferente para os seus discípulos. Olha que coisa interessante. O pré-tribulacionismo ensina que a igreja vai sair da terra
quando chegar o período da grande tribulação, e que a igreja não vai passar pela grande tribulação, ou seja, não vai ser perseguida no mundo todo, não vai sofrer mortes, perseguições por parte das autoridades, não vai passar por nada disso. É o que deixa claro o arrebatamento pré-tribulacionista. Agora, quando vamos para as palavras de Cristo, o que é que Cristo diz? O arrebatamento pré-tribulacionista, ele diz que você não vai sofrer na grande tribulação. Pastor, o que é essa grande tribulação que eu vejo o Senhor falando tanto? É o pior momento da história de toda a humanidade. É o momento em que o mundo inteiro, onde todas as religiões se unirão em uma só, em um só momento, em uma só carne, todas as religiões se unirão em uma só e perseguirão todos aqueles que dizem servir ao Cordeiro de Deus. Perseguirão de morte. Essa grande tribulação é o pior momento da história da humanidade. É o momento em que mais vai acontecer chacinas, mortes e torturas. É um momento a qual não aconselho você a desejar vê-lo. Olha que coisa interessante. Então a grande tribulação é isso. Simplesmente o pior momento da história, que irá matar milhões e milhões de pessoas. De uma só vez, viu? Questão de anos, irão morrer milhões e milhões de pessoas na grande tribulação. Agora, o que é que Cristo tem para dizer? A igreja vai ou não vai passar por essa grande tribulação, pastor? Cristo tem a dizer o que para os seus discípulos sobre essa grande tribulação? Vamos ver? Vamos lá. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Está escrito assim. Olha o que é que vai estar escrito aqui. 24 do Evangelho de Mateus, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha que coisa interessante. A igreja, inclusive a própria igreja pentecostal, ela ensina que os cristãos sairão da terra e serão arrebatados, né? Creem piamente nisso. Serão arrebatados antes do grande sofrimento. Mas, meus queridos, não é saindo dessa terra que vamos morar no céu, de forma nenhuma. Essa terra, de acordo com Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, está escrito o seguinte: Eis que vi os novos céus e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Nós iremos viver nessa terra que estamos pisando. O ponto é que ela será transformada. Nós não iremos viver nessa terra como ela está. Mas essa transformação só irá acontecer depois que reinarmos com Cristo por 1000 anos. Então a terra será renovada. Irá retornar a como ela era no Jardim do Éden. Não haverá sofrimento, não haverá pecado, não haverá dor, nada disso. Nada.
Por que, pastor? Não vai haver. Sabe por quê? Porque nada que seja da reprovação do Eterno vai entrar lá. Para entrarmos nesse lugar tão glorioso, esse lugar de imensa alegria, onde não vai mais existir morte, nem dor, nem sofrimento, saiba de uma coisa: vai valer a pena. Vai valer a pena, e você tenha certeza que o Senhor estará sempre conosco. Porque lá não vai existir sol, porque o Senhor é o sol daquela terra. Ele estará sempre conosco. Não existirá mais pecado, não existirá mais dor, não existirá mais agonia. Viveremos em total harmonia. Viveremos em uma terra onde não existe morte, onde não existe inveja, onde não existe fofoca. É nessa terra que nós viveremos. Mas sabe de uma coisa? Quem foram arrebatados nos tempos de Noé foram os ímpios, não os justos. Então, tire essa picuinha da sua cabeça. Pare de pensar que você será arrebatado para ir morar no céu, porque a Bíblia não ensina isso. A origem desse ensinamento veio no ano de 1830, com Margaret MacDonald. Não há nada nas Escrituras, nada, não há um texto bíblico sequer, que apoie a ideia de um arrebatamento antes da grande tribulação. E outra, essas pessoas que foram arrebatadas serão os ímpios para prestarem conta de suas atitudes, prestarem conta de suas ações diante de Deus. Estão sendo arrebatadas é para prestarem contas. Quem será arrebatado não seremos eu e você. Será os ímpios. O nosso arrebatamento, ele vai acontecer? Vai. Mas o que é esse arrebatamento? O arrebatamento a qual será nosso será realizado para sermos transferidos para a Nova Jerusalém, que se unirá com a Jerusalém terrena. Olha que coisa linda. Iremos viver em uma cidade eterna, onde não sofreremos mais, onde não choraremos mais, onde a nossa vida será só bênçãos. Mas para isso, precisamos lutar. Precisamos guerrear. O nosso arrebatamento será igual ao de Filipe. Sabia? Igualzinho ao de Filipe. Qual foi o arrebatamento de Filipe? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A partir do versículo 36. Vamos ver a partir do versículo 26 o que é que vai dizer aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Está escrito: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías.
e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Versículo 38. Como o eunuco, tanto aqui, o Espírito, versículo 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e alegre continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Perceba que o arrebatamento que Filipe passou foi um arrebatamento de, assim, algo, parece até de negócio de ficção científica, não é? A questão de, entre aspas, teletransporte, como se ele tivesse saído de um ambiente que ele está e ido para outro imediatamente em questão de segundos. Então é esse arrebatamento que o Senhor fará conosco. No versículo 39 de Atos capítulo 8, veremos ali o arrebatamento que irá acontecer conosco. Mas o arrebatamento, o arrebatamento que vai acontecer, como nos dias de Noé, será contra os ímpios, não contra nós. Então, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Yeshua. Fique com Deus, Deus abençoe.